Este sétimo mergulho é o mergulho que poderíamos chamar de gratidão ou da perseverança ou da confiança em Deus. Então, quando nós chegamos neste nível, é porque nós concluímos, Shalom, Lenizete, que Deus te abençoe, todas as etapas. Nós conseguimos cumprir as determinações de Deus sem pular etapas. Porque é necessário, porque Deus é organizadíssimo. E Ele não faz nada quebrando o princípio. E nós vamos ver isso hoje na palavra. E muito menos queimando etapas. Deus trabalha na sequência. Então, quer dizer, nos ensina isso. Ele nos ensina os seus princípios, nos mostra a forma de procedermos para que nós possamos praticar aquilo que é ensinado por ele e receber da parte dele aquilo que ele tem preparado a cada um de nós e que vamos conquistar pela fé. Vamos ler Lucas, capítulo 17. Lucas 17, a partir do versículo número 11. Lucas 17, 11. E o título do capítulo diz assim: acerca dos escândalos, do perdão, do poder da fé e dos servos inúteis. Misericórdia, né? A gente se chamar de servo inútil. Jesus diz que servo inútil é aquele que sabe o que tem que ser feito e não faz. É aquele que espera ser mandado. Então, isso é chamado de servo inútil. Mas no capítulo fala acerca dos escândalos, do perdão, do poder da fé, né, que é o assunto que nós vamos falar hoje, né, e dos servos inúteis. Mas Lucas 17, a partir do versículo 11, esse texto fala da cura de 10 leprosos. Nós vamos trabalhar esse assunto, esse tema. Nós vamos lá em 2 Reis, capítulo 5, para falarmos de Naamã. E o que podemos tirar, qual proveito nós vamos tirar da testificação de lá, com esse texto que nós vamos ler. Então, é interessantíssimo nós associarmos as palavras de Jesus com o que Naamã viveu lá em 2 Reis, capítulo 5, diante de Eliseu. Mas vamos ler o texto. A cura de 10 leprosos, versículo 11. Lucas 17, 11. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós? E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E agora, concluindo o texto aqui, e disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Papai, a tua palavra é viva e eficaz,
e ela é mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir as intenções, os pensamentos e as intenções dos nossos corações. Então fala conosco nesta palavra, papai, que ela seja a palavra rema, que vai estimular a nossa fé e nos vai dar força, vigor para prosseguirmos nas jornadas da vida, nas caminhadas. Hoje nós entregamos ao Senhor o 7º mergulho e louvando e glorificando e exaltando o seu nome por tudo que tens feito em nós. Obrigado pela sua presença. Te louvo, Pai, pela presença de cada um dos seus filhos e filhas que se apresentaram neste momento para ouvir a tua palavra, para sermos edificados juntos. Assim, papai, já te bendizemos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Olha, falar do 7º mergulho, que é o mergulho da vitória, de quem creu, de quem teve fé, de quem acreditou e tomou posse do seu milagre. Nós encerramos essa campanha aqui em Bambus, mas foi algo sobrenatural, foi maravilhoso. Sabe, eu entendo que muitas pessoas tiveram sua fé estimulada e vão colocar em ação, vão exercitar a fé. Passando uma moto aqui que eu vou falar para vocês, que barulho. Mas deixa eu falar para vocês uma coisa. O texto, o versículo 11 do capítulo 17 diz: aconteceu que, como o texto quer nos explicar, nos trazer uma experiência, através da questão de frisar, aconteceu que, vírgula. E ele disse, indo ele a Jerusalém, vírgula. Passou pelo meio de Samaria e da Galileia, ponto e vírgula. Esse texto nos chama a atenção, porque quem está onde Jesus estava para ir a Jerusalém, não necessariamente teria que passar pela Galileia e muito menos por Samaria, porque havia, ou até hoje ainda existe, uma outra rota, não vou falar que é alternativa, não, é a rota necessária, porque naqueles tempos a caminhada era a pé. Hoje não, hoje tem rodovia, é como se você pegar uma via expressa aqui e ir para Belo Horizonte. Não é como você pegar o Rodoanel Mário Covas, em São Paulo, e etc., os corredores de trânsito rápido, é isso que tem lá. Mas naqueles tempos, não. Para Jesus sair de onde ele estava, para Jerusalém, ele cortava um caminho, um atalho, que o beneficiaria muito em questão de tempo. Mas a minha Bíblia disse que ele passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Galileia, em todos os casos, não nos chama atenção, mas ele tinha que passar por lá, passando por Samaria. Qual que seria o propósito? Em primeiro lugar, samaritano, eles eram considerados estrangeiros, homens ou um povo que não se comunicavam, não se davam com os judeus, era um povo que tinha uma aversão muito grande pelo povo de Deus, ou pelos judeus, digamos assim. Eles também faz parte
de um povo que Deus escolheu para ser o seu povo. Mas, olha só o que acontece. Entrando, a palavra diz que ele passou pelo meio da Samaria e da Galileia, povo adversário. Aprendemos com isso que Jesus nunca olhou para as divergências que às vezes vivemos e às vezes até resistência ou divisão ou separação. Jesus nunca se importou com isso e nunca olhou para isso e nos ensinou. Porque havia uma rivalidade que já era tradição, havia uma resistência que já era tradição entre os povos. Mas Jesus queria quebrar isso. Jesus queria mostrar, olha, para muitos, eles são um povo ou pessoas que existe muita resistência quanto à aproximação deles ou com eles, mas hoje eu quero provar que nós podemos conviver pacificamente, amar uns aos outros, respeitar uns aos outros e mais do que isso. Quando ele disse que, nessas palavras que ele disse que nós temos que amar, orar pelos nossos inimigos, pelos que nos difamam, pelos que nos caluniam, e assim nós vamos ter galardão diante de Deus. Então, Jesus, para quebrar essa situação, olha só, né? Ele fez uma volta enorme, mas a palavra diz que, então, ele foi para Samaria, um povo passou por Samaria, passou pela Galileia, e isso nós aprendemos o que a palavra de Deus deixa registrada em Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, porque sem essa ninguém vai ver o Senhor. Começa o momento da cura para o nosso ser aqui. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, porque sem essa ninguém vai chegar diante de Deus ou vai ver o Senhor. Agora, vamos lá. Entrou em uma certa aldeia, uma aldeia de leprosos. Então, eu já, no decorrer dos 7 mergulhos, eu expliquei muito, falei muito sobre o porquê de muitos homens se tornarem, homens e mulheres, se tornarem leprosos por consequências de práticas, consequência de pecados e etc. Então, quando alguém praticava ou cometia algo que não agradava o coração de Deus, ou ofendia a santidade de Deus, automaticamente aparecia leproso no arraial. Mas uma coisa interessante, que a partir do momento, e aí, quando ele aparecia leproso, o sacerdote, depois nós vamos ligar isso que eu estou falando aqui com o texto que nós lemos. O sacerdote, falei muito sobre isso aqui, ele avaliava o leproso e oferecia sacrifício a Deus como expiação do pecado do leproso. Se Deus recebesse o sacrifício, em 7 dias, o leproso era curado, introduzido na sociedade ou no arraial. Se não fosse curado, ia para esse lugar aqui, ó, entrando numa certa aldeia. Então, quer dizer, aldeia ou colônia, alguma coisa desse tipo, era o lugar onde se isolava os leprosos. Só que tem um problema. A minha Bíblia diz que a partir do momento que Jesus bradou na cruz, Pai, está consumado. A minha Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo e deu livre acesso ao santo. Hoje fica leproso a pessoa que quer,
Ou o seu orgulho é tão grande que não o deixa reconhecer que pecou e que falhou, que errou diante de Deus, e não tem humildade para reconhecer tal coisa, e agora contrai a chamada lepra espiritual, que é pior, porque antes se via as feridas no corpo, mas essa lepra espiritual não se vê, e a pessoa acometida por ela dificilmente quer dar o braço a torcer e reconhecer para ser curado, para se arrepender de seus pecados, para se humilhar na presença de Deus, reconhecendo que errou. Se tornam doentes espirituais e aí fadado à segunda morte, a chamada morte espiritual, que tem levado muita gente para o lago de fogo e enxofre. E aí, como nós entendemos esse contexto, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos. Por quê? 10. 10 é o quê? É totalidade. Porque, na verdade, ele curaria os 10. Mas nós vamos entender isso. Saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos. Esse número é o número perfeito para que Deus mostre para nós que Ele pode nos curar ou curar alguém com 100% de exatidão ou curar pessoas ao mesmo tempo, independente do número de pessoas. Então, esses 10 homens leprosos, eles pararam de longe. Por quê? Um leproso não podia se aproximar de quem era são, e muito menos entrar na cidade. Eu falei isso aqui. A ordem era apedrejá-los até a morte. Parece que tinha alguém, eu não sei se alguém já viu aqui, eu acho aquele negócio esquisito demais. Aquela tal de um busto de uma mulher, né? Às vezes aparece um lenço, um pano na cabeça, e fica na sacada das casas, nas varandas. Eles chamam aquelas mulheres, aquelas mais ali de namoradeira. Então, sempre tinha alguém ali de plantão para gritar quando surgia um leproso no arraial. Imagine se fosse nos dias de hoje, nós acometidos pela lepra por causa do pecado. Pecado, como eu disse aqui, que vai tornar uma pessoa leprosa ou sã, que vai fazer com que a pessoa fique enferma ou seja curada, a partir das atitudes, do comportamento de determinada pessoa, ou o comportamento que as pessoas apresentam diante de Deus. Então, eles pararam de longe, até porque eles não podiam se aproximar. Então, mas eles clamaram, olha só para você ver, eles pararam de longe e levantaram a voz. O que me chama a atenção aqui, esse levantar a voz significa clamor. Significa clamar mesmo. Se desesperar mesmo diante de quem pode fazer algo por nós. É muito comum hoje, às vezes, pessoas religiosas. Isso chama-se religiosidade. Aí eu não entro na aldeia porque lá tem samaritano. Eu não entro, eu não piso nesse tal lugar porque ali tem pessoas que eu não gostaria de conviver. Por quê? Isso chama religiosidade. Nós estamos nos colocando perfeitos, mas perfeitos a ponto de nos compararmos a Deus, ou nos igualarmos a Deus. E eles começaram a clamar. O que significa isso, irmão? Na hora do aperto, eu fiz esse comparativo lá em Bambus, e já falei, não sei se já falei. Quando nós estamos em uma situação de perigo,
E a gente vê que o negócio vai ficar ruim mesmo, vai ser tragédia. A gente não fica assim, socorro, socorro, alguém ajuda. Não. A gente vai entrar em desespero. Vai gritar para todo mundo ouvir. Isso é clamor. Clamar é mover o coração de Deus. Porque eu já expliquei, tem 3 formas de você orar. É oração de clamor. É oração de confissão, de intimidade particular com Deus. Existe a oração também chamada oração de intercessão. Mas o clamor é quando nós nos reunimos em um lugar e começamos a liberar palavras, decretos que favorecem a vida, decretos de vida, ordenando que os decretos malignos do inferno caiam por terra, os decretos de morte caiam por terra, decretos de enfermidade caiam por terra, e nós começamos a determinar, usando a autoridade que há no nome e no sangue de Jesus, nós começamos a clamar, Senhor, tem misericórdia, Senhor, porque hoje as pessoas estão tímidas, têm vergonha de orar. Ah, se eu orar aqui, o que eles vão pensar de mim? E se eu chorar, então, misericórdia, vão pensar que eu estou no pecado, vão pensar que eu estou doente, que estou desenganado, que eu vou morrer. É um nível de intimidade que só tem quem passou pela prova dos mergulhos e chegou até o fim, guardando a fé e crendo que Deus fará em sua vida aquilo que lhe é necessário. Mas entendendo que Deus gosta de movimento, Deus gosta de ouvir clamor, Deus gosta de ouvir oração, porque é só assim que nos achegamos diante do trono dele, é só assim que nós vamos alcançar intimidade com ele, relacionamento. Como que a gente relaciona com Deus sem conhecê-lo? E sem falar com ele. E ele fala em Jeremias 33, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. No Salmo 2, versículo 8, ele fala, pede-me, e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Deus está nos chamando à intimidade. Deus está nos chamando, olha, me invoca, e eu vou te responder. Certa vez, tinha um jovem que vivia reclamando. Ah, Deus não gosta de mim, Deus não liga para mim, Deus não fala comigo, Deus não me vê, mas eu vou procurar Deus. Ah, no Salmo 2,8 está escrito, pede-me, eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Aí Deus está falando, me pede. São muitas pessoas que vivem na ignorância falando assim, não, Deus sabe o que eu preciso, eu não preciso falar, não. Ah, orar em voz alta? Deus já sabe de tudo, Deus sabe de tudo que eu quero, não. Aí o jovem saiu. Ah, eu vou procurar Deus. Ah, vou. E eu vou encontrar Deus e ele vai ter que me responder algumas questões, algumas coisas que eu tenho passado. E saiu. Aí quando ele chega assim, ele depara com uma mata. E ele falou, Deus deve estar no meio dessa mata. Eu vou entrar aqui. E quando ele entrou, Deus, ó Deus. Aí sabe que ele encontrou uma onça, magrela, arrepiada, toda esquisita, e dizendo assim, me ajuda, me ajuda. Aí ele falou assim, eu estou procurando Deus, encontrei uma onça magrela, arrepiada. Ah, não. A onça tá, me ajuda. Ele falou assim, eu estou procurando Deus, onça, eu não vim aqui para te ajudar. Ah, a onça falou, você está procurando Deus? Se você encontrar ele, fala com ele, por que eu estou assim, magrela, arrepiada, todo o pelo caindo, esquisita? Tá bom, onça, se eu achar ele, eu te falo. E continuou. Ó Deus, ó Deus. Ah,
Deus deve estar mais para dentro da mata. Ele foi entrando para dentro da mata e tal, ó Deus, ó Deus. Aí, daqui a pouco, tinha uma árvore. Me ajuda, me ajuda. Ele falou, misericórdia, agora é a árvore pedindo ajuda. Eu estou procurando Deus e a árvore me pede ajuda. Aí, árvore, eu estou procurando Deus, não posso te ajudar. Não. Ah, você está procurando Deus? Então pergunta para ele, por que as minhas folhas estão amarelando, as minhas cascas estão arrancando, eu estou quase morrendo. Pergunta para Deus, ele falou, se eu achar Deus, eu pergunto para ele. E continuou a caminhada, e já vai. De longe, ele avistou uma fazenda, uma chaminé saindo fumaça, e ele falou, vou descer lá naquela fazenda. Aí desceu lá na fazenda, tinha uma moça, coisa mais linda que vocês podem imaginar, cuidando daquela imensidão sozinha, precisando de alguém com disposição de trabalhar e ajudar ela. Só que quando a moça o convidou para ficar, ele falou, não, estou procurando Deus. Ela falou, se você encontrar Deus, pergunta para ele por que eu estou assim, jovem, bonita, sozinha, cuidando disso tudo aqui, desse patrimônio, e não tem ninguém para me ajudar. Falou, moça, se eu achar Deus, eu falo com ele. E foi embora. Deus, oh Deus. Aí ele falou assim, a Deus deve estar lá nos confins da terra. Porque o Salmo 2,8 fala, né? Pede, eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. E ele foi lá para os confins. Chegou lá nos confins. Oh Deus, oh Deus. Daqui a pouco ele escutou uma voz assim, eis-me aqui, meu filho. Oh Senhor, que bom que eu encontrei o Senhor. Falou assim, o tempo todo eu estou do seu lado. Você nunca quis me ver. Você nunca quis intimidade. Você nunca quis relacionamento. Você nunca buscou relacionamento comigo. Mas você está aqui. E o que você quer de mim? Olha só. Que humildade de Deus. Na sua onipresença, na sua onisciência, na sua onipotência. Sabendo todas as coisas, vendo todas as coisas, estando em todos os lugares. Ah, Senhor, é porque eu sou um jovem, tenho boa aparência, mas ninguém quer nada comigo, eu não arrumo emprego, não arrumo trabalho, as portas estão todas fechadas. Aí Deus falou com ele assim, olha, eu vou te explicar para você qual é o seu problema e o que você tem que fazer. Ó Senhor, muito obrigado. Aí Deus começou a falar para ele o que ele devia fazer, como ele devia proceder para ter intimidade com Deus, para ter as mãos de Deus estendidas nos momentos que ele necessitasse, e que houvesse esse relacionamento, essa proximidade, essa aproximação. Ó Senhor, muito obrigado, a partir de agora eu sei como acessar ao Senhor e ao seu trono. E quando ele vai dizer, ah, Senhor, tem uma moça que pediu para me perguntar algo para o Senhor. E tem também uma árvore, e tem também uma onça. Aí Deus pegou e falou para ele assim, olha, você vai voltar pelo mesmo caminho que você veio, você vai passar lá na moça, e você vai falar, Deus explicou para ele tudo direitinho o que ele ia falar para a moça. E você vai passar lá na árvore, e vai falar com a árvore, tudo direitinho que ela precisa. Eu vou explicar para você aqui, tá? E para a onça, você também vai falar o que eu vou te falar aqui. Ô, Senhor, muito obrigado, Senhor. Eu estou voltando agora, vou avisar todo mundo, vou contar para todo mundo e vou. Quando ele chega na moça, ele fala assim, moça, eu tive com Deus. Ah, teve? Tive. E o que Deus mandou falar para mim? Olha, Deus mandou falar para você que o que está te faltando aqui é aparecer um jovem corajoso, trabalhador, que tenha disposição de trabalhar, se casar com você, constituir família
e cuidar dessa imensidão, cuidar de tudo e ficarem ricos e viverem prósperos e abençoados. Tá, moça? Te deu o recado, ó, você vai encontrar. Fui. E chegou lá na árvore. Árvore, sabe o que Deus mandou falar para você? Você está assim, porque alguém enterrou um baú contendo um tesouro e está impedindo, esse baú está impedindo as suas raízes. Sabe o que Deus falou? É necessário encontrar uma pessoa corajosa, com disposição de trabalhar, de pegar uma ferramenta e cavar as suas raízes, tirar o baú, desimpedir as suas raízes, voltar lá na fazenda e casar com a moça e utilizar esse tesouro e viverem felizes para sempre. Viu, árvore? Te deu o recado. E continuou. Ele foi lá na onça. Chegou e falou, onça, sabe o que Deus mandou falar para você? Sabe por que você está magrela, assim, feia, arrepiada? Sabe por quê? Porque você é preguiçosa. Você tem preguiça de caçar. E até hoje não tinha aparecido nenhum idiota, preguiçoso, que não tem disposição para batalhar, até para fugir de você. E Deus mandou te dizer, comece a caçar agora. Pensa quem que essa onça caçou. O que eu quero dizer para você? Ele teria que ter voltado até na árvore, desenterrar o tesouro e voltar e casar com a moça e ser dono de... Mas ele preferiu virar comida de onça. Aí, o que nós aprendemos com isso? A palavra diz, não é? Que nós devemos clamar, nos relacionarmos com Deus. Relacionamento com Deus. No clamor, na oração, na busca da intimidade, no jejum, na oração, na consagração, intimidade. E aqui a palavra diz aqui, olha só, eles levantaram a voz e clamaram por misericórdia. O que é misericórdia? É vamos dizer assim, misericórdia é um favor ou algo que é aplicado na vida de alguém, em favor da vida de alguém que não merece. É algo dispensado a quem não merece, mas pela misericórdia essa pessoa é alcançada. E eles falaram, tem misericórdia de nós. Agora, eles não estavam clamando. Alguém podia dizer assim, eu vou dar um exemplo aqui. Um dia, uns pastores reuniram no outro mandato desse presidente que está aí agora. Fizeram uma reunião com os pastores, né? E para os pastores apresentarem seus projetos no que diz respeito à igreja. Sabe o que aconteceu? Quando chegou na reunião, e alguns foram se apresentar, e algum falou assim, eu sou pastor fulano de tal, minha igreja tem X mil membros. Eu sou pastor fulano de tal, minha igreja tem X mil membros. Aí sabe o que acontece? No fim, ainda tomaram uma lavada de cara. O pastor falou assim, eu vim aqui para ouvir vocês sobre o projeto de vocês como igreja. Olha só a lição que ele deu. Corpo de Cristo. Eu não vim aqui para ouvir que a igreja do fulano tem X por tempo. Deram uma lição. Os pastores tomaram lição. Porque cada um queria apresentar o que tinha. Aqui eles estão clamando no plural. Tem misericórdia de nós. Ou seja, é aqui, se eu tenho misericórdia de nós, se eu curar uns 2 aqui, se eu curar uns 3 aqui, quem sabe seja eu um deles, mas tem misericórdia de nós. É o clamor no coletivo. E aí a palavra vai dizer aqui, olha só, e ele, vendo-os, disse-lhes, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Por que Jesus fez isso, irmãos?
Jesus não quebra princípios. Deus não quebra princípios. Vocês se lembram lá de 2 Reis? Quando a menina falou, quem dera se o meu Senhor tivesse em Samaria. Por quê? Se ele tivesse lá, há um profeta, há um homem de Deus. Aí, o rei, né? Na verdade, quem dera se ele tivesse em Israel. Aí, Naamã pediu carta para o rei da Síria, e o rei da Síria mandou carta para o rei de Israel. Ainda quase que gera um conflito diplomático, porque eles já pensaram que era a iminência de outro ataque, outra guerra, coisa desse tipo. Então, olha só, o rei da Síria, Eliseu em Samaria, e o rei de Israel, que comandava tudo. O rei falou, ele está caçando confusão. E Eliseu ficou sabendo dessas palavras. E falou, deixa ele vir a mim, porque ele saberá que há profeta, que há homem de Deus em Israel. Que há homem de Deus na terra, onde você pisar as plantas dos seus pés. A mulher de Deus, onde você pisar a planta dos seus pés. Há alguém falando em nome do reino. Há um representante legal do reino, onde você pisar a planta dos seus pés. E a palavra diz o quê? E de mostrar-vos ao sacerdote, porque Jesus não quebra princípios. Jesus não podia falar assim, vocês estão curados agora. Em meu nome, ou em nome do Pai, ou em nome do Espírito Santo, ou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele podia falar isso, vocês estão curados agora. Mas não. Se ele fizesse isso, ele passava por cima da autoridade que eram os sacerdotes daquela época e que recebiam essas pessoas no templo para fazer avaliação da enfermidade às quais poderiam estar acometidas. Então, Jesus não quebrou princípio, não deu legalidade, Jesus não abriu precedentes, nem brechas nenhuma, ele só falou, vai lá, não vou quebrar, tirar a autoridade do sacerdote. Ide e mostrai-vos ao sacerdote. E a palavra diz o quê? Que olha só. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. A palavra do Senhor diz assim, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos vossos profetas e prosperareis. Nós temos que tomar cuidado com profetada, porque muitas pessoas se tornaram leprosas porque acreditaram em profetadas. Nós temos que ter o dom do discernimento. Quando alguém traz uma palavra para nós, olha, essa palavra é maravilhosa, entrou nos meus ouvidos, eu gostei, foi palavra boa demais. Mas quando é um puxão de orelha, a gente fala, isso não é de Deus. Esse profeta aí não é de Deus. Porque às vezes, os nossos ouvidos agravados, estamos doentes e queremos ouvir só coisas boas. Queremos ouvir só aquilo que vai nos favorecer. Mas quando é um puxão de orelha, uma correção, Deus falando, olha, se posicione, entra na linha, comece a caminhar na minha presença. Aí alguém vai falar assim, olha, esse profeta aí não é de Deus. Aí 2 Crônicas 20, 20 vai dizer, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos vossos profetas e prosperareis. Se você crê em Deus, você está seguro, a sua casa está seguro, o que você tem está seguro, tudo que te pertence está seguro. Mas para você prosperar, você tem que crer na palavra profética liberada. Como assim, pastor? Agora alguém falou e eu vou ter que crer e tomar... Não. Faça como Gideão. Peça prova e confirmação de Deus.
Porque senão a gente vai sair por aí comendo qualquer coisa que as pessoas dão, a internet dão. E como tem gente doente que fica fuxicando a internet para ver quem... Olha só como é que a gente pega carona. Às vezes tem alguém, um exemplo, quem toma muita pancada aí, Silas Malafaia, porque ele fala mesmo tudo que ele pensa. Silas, vou citar ele como exemplo. Vem um enviado de Satanás que não gosta do Silas e publica alguma coisa lá. Agora está mudando agora, né, a lei da cibernética, né, de redes sociais. Agora, quem publicar fatos inverídicos ou publicar alguma calúnia, alguma coisa agora, vai se dar mal, vai sofrer processo, vai sofrer algumas penalidades e indenizar quem é a vítima. Aí vem uma pessoa, um endemoniado, escreve alguma coisa, ou posta alguma coisa. Aí vem um desavisado e vê aquilo ali, às vezes só vê o texto, não vê o contexto, e já toma carona naquilo ali e já começa também a detonar. Ou tem gente que fica com raiva de uma pessoa. Irmãos, o dia que nós aceitamos Jesus, nós compramos uma briga com o inferno. O inferno vai se levantar e você pensa que vai aparecer um capeta com chifrão e com rabão para falar mal de nós? Quem vai implicar com nós é os de gel no cabelo, irmãos. É alguém de terno e gravata, ou alguém que vai ter uma aparência de anjo, que vai publicar lá na rede social, e a gente vai pegar carona. A gente toma raiva dos outros sem conhecer, ou sem entender a veracidade dos fatos, ou conhecer o outro lado da história. Aí, Jesus entra nisso aqui, dizendo, olha só, e aconteceu que eles foram e ficaram limpos. Nós temos que tomar muito cuidado com as profetadas que nós recebemos em rede social. Vai lá um profeta do diabo, lá escreve um negócio lá a respeito de uma pessoa e aquilo, e a gente entra naquilo ali. Nós temos que ter muito... Irmãos, tudo que eu vejo em rede social, eu não saio falando e nem publico. Porque, como eu disse, o dia que nós aceitamos a Jesus, nós agora compramos briga com o inferno. O inferno não vai mandar um capetão de chifrão e de rabão, não. Vai mandar alguém bem perto da gente, ou alguém que de uma hora para outra, que dava tapinha nas nossas costas, que se declarava nosso amigo, nosso irmão, e se declarava, de repente, por algum motivo ou algum defeito, porque quando nós começamos a conviver com as pessoas, nós vamos descobrir que elas têm defeito como nós temos. E às vezes nos decepcionamos com uma pessoa e de repente nos tornamos adversários. Quando isso acontece, irmãos, viramos inimiguinhos. E nós temos que ter muito cuidado com isso. A palavra diz assim, quando eles foram, ficaram limpos. Um decreto, uma palavra, vá lá e mostre-se ao sacerdote. Eles obedeceram e foram. Não precisaram mergulhar em nada. Não precisaram mergulhar no Rio Jordão, não precisaram fazer nada disso. Eles foram e se apresentaram ao sacerdote. Eu tenho certeza que quando chegaram lá, chegaram leprosos para que houvesse a testificação. Porque hoje, para nós, toda a honra e toda a glória tem que ser dada ao Senhor. Mas a importância que Jesus deu ao papel do sacerdote como autoridade espiritual, como representante do reino, como homem que falava em nome de Deus, homem que curava em nome de Deus, homem que trabalhava para o Senhor. E quando eles foram, ficaram curados da lepra. 10, não foi um, nem 2, nem 3, nem 4, foram os 10 curados. 10 restaurados, 10 limpos, 10 purificados. E mais, olha só. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. Pensa bem a gente na casa do Senhor. Eu quero é Deus. Todo dia, toda hora, sem parar. Eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim. Eu quero é Deus. Aí, irmãos, a palavra diz que não foi assim.
Eles voltaram testemunho para todo mundo ver que eles foram curados. Eu acho engraçado que o testemunho, eu às vezes dou oportunidade, não fico pressionando ninguém para dar testemunho, mas é necessário, porque às vezes tem gente doente, fraco na fé, está esperando ver o meu e o seu testemunho, como eu digo sempre. Hoje eu estou aqui, irmãos, glorificando a Deus. Eu quero é Deus, sabe por quê? Eu trabalhei o dia todo e trabalhei muito hoje. E estou aqui, com alegria no coração, sabendo dizer no nome do Senhor, porque deu tudo certinho no decorrer do dia. Qual seria o motivo maior para eu glorificar a Deus? Quantas e quantas vezes alguém precisa esperar acontecer uma tragédia para depender de Deus e para depois contar um testemunho? Não, vamos contar um testemunho agora. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Ele é fiel, Ele cuida de nós, Ele nos abençoa. E se Ele permitir que algo de ruim aconteça conosco, sabe o porquê? É porque Ele está tratando a gente, Ele está cuidando da gente mais do que isso, está tratando com pessoas próximas a nós. Eclesiastes capítulo 7, versículo 2, fala de uma coisa que me chama muita atenção. E eu faço muito culto, quer dizer, já fiz muitos, mas da nossa igreja, Deus falou que o povo não ia morrer. Você vê que período pré-pandemia, né? Um tempo antes da pandemia, eu perdi meu pai. E depois que eu perdi meu pai, e veio pandemia, Deus avisou que não ia morrer ninguém, Deus falou que ia morrer. Eu tenho feito culto fúnebre para quem? Pessoas de fora, que às vezes não é do nosso ministério da família, me chamam. Eu vou. Eu não lembro. Acho que o último culto fúnebre que eu fiz foi do meu pai, e muito tempo antes da pandemia. Agora, pensa bem. Eclesiastes capítulo 7, versículo 2 diz assim: melhor é ir à casa onde há luto do que onde há banquete. Onde há luto, há reflexão. Onde há luto, há temor. Onde há luto, os homens vê qual é o fim de todos os homens, e os vivos aplicam isso ao seu coração. Nós aprendemos, segundo a palavra de Deus, que este homem voltou glorificando a Deus em alta voz. Sabe por quê? Nos últimos tempos nós temos convivido, eu até estou um pouco assustado com alguns acontecimentos e com pessoas que me procuram apresentando quadro depressivo. E algumas que me procuram querem o tratamento que eu posso dar em nome de Jesus. Não é a ciência da medicina, embora eu tenha estudado sobre isso. Eu estudei sobre isso, porque eu tenho que conhecer os dois lados. Porém, no contexto espiritual, eu trabalho melhor. E Deus garantiu